Pump Up Kicks é constantemente associada ao massacre de Columbine. Será que realmente existe alguma relação ou é tudo teoria da conspiração? E o que os autores da música dizem sobre isso? Oi, tudo bem? Eu sou a Karine, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos tentar entender se existe alguma relação entre a música Pump Up Kicks, do Foster the People, com o massacre de Columbine. Se vocês não conhecem a música, eu vou deixar ela aqui na descrição desse vídeo e ao final, se vocês gostarem do conteúdo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Pump Up Kicks é uma canção da banda norte-americana Foster the People, lançada como primeiro single no ano de 2010. A princípio foi disponibilizada de forma gratuita na internet e rapidamente atingiu um sucesso, e isso fez com que várias gravadoras se interessassem em produzi-los. Ela estourou de fato no ano de 2011, ganhando vários prêmios, atingindo vários marcos, se tornando uma das canções mais reproduzidas daquele ano. E é até hoje o hit de maior sucesso do grupo. Ela foi escrita pelo vocalista Mark Foster em uma situação bem inusitada. O ano era 2009 e, na época, o Foster the People ainda era uma banda caloura no mercado. Então, todos os integrantes tinham outras profissões e a do Mark era escritor de jingles. O seu escritório ficava de frente para a praia e, naquele dia de trabalho à toa, ele entrou em conflito entre escrever uma canção ou sair para curtir o mar. E eu não vou nem precisar dizer o que ele escolheu, né? Bom, como vocês podem reparar, as circunstâncias da composição, o local que ela foi escrita, o contexto, não tem nada a ver com a letra. Isso porque ela narra a história de Robert, um garoto com pensamentos homicidas que entra em uma escola e comete um massacre. No trecho que diz: "Papai trabalha o dia todo, ele vem tarde para casa", fica entendido que Robert possuía um pai distante que trabalhava demais e não lhe dava uma atenção devida. Já a mãe não é citada, então entendemos que na história era só ele e o pai. Trazendo um subtexto para além do que é descrito na música, a gente entende que o Robert era um garoto solitário, que não tinha um afeto familiar. Ele também parecia ser o tipo de garoto que tinha muita revolta reprimida, possivelmente pela falta desse afeto. Imaginando um cenário trágico, como a mãe não é citada, vamos supor que ela tenha ido embora ou morrido, e isso traumatizou ainda mais o garoto, que chegou ao extremo que foi cometer o massacre. Um dos fatores que contribuem para esse tipo de crime, e isso já foi dito por diversos psiquiatras, jornalistas, é a desatenção da família. Em muitos casos, o adolescente costuma apresentar sinais, seja em casa, na escola, no trabalho, há vários indícios. Na música, por exemplo, o pai do Robert claramente era uma pessoa que não conversava com o filho, que certamente devia apresentar muitos sinais. Tem um trecho que diz que ele pega a arma na gaveta do pai, então aí a gente percebe esse pai desatento. Talvez o Robert estivesse passando por sérios conflitos mentais, mas como não tinha uma figura superior para desabafar, se apoiar, acabou que chegando ao extremo. Além da família, há também uma desatenção da própria escola. Muitas situações de bullying são minimizadas quando na verdade deveriam ser tratadas com muito cuidado. Como a canção fala sobre um jovem que comete um massacre escolar, muitas pessoas passaram a associá-la ao massacre de Columbine. Porém, para além dessa associação, do simples fato dos envolvidos serem atiradores assassinos, há muito mais semelhanças por trás, não somente com Columbine, mas sim com todos os tipos de crimes que entram nesse padrão. Eric Harris e Dylan Klebold eram dois adolescentes que assassinaram 13 pessoas na Columbine High School em 20 de abril de 99. Esse caso não foi o primeiro do tipo a acontecer nos Estados Unidos, mas foi o primeiro da era digital, o primeiro a gerar grande repercussão midiática e a levantar debates sobre os motivos que desencadeiam esse tipo de crime. O Eric e o Dylan se conheceram na escola e, por compartilharem pensamentos sádicos, logo os dois se tornaram grandes amigos. A começar pelo perfil familiar, em relação ao Eric, ele vivia mudando de cidade constantemente com a família porque o seu pai era um piloto da Força Aérea Americana.
então ele não conseguia construir um vínculo com as pessoas porque todas as suas paradas eram temporárias. Pode parecer bobo, mas para um adolescente e até para um adulto é importante construir vínculos duradouros, porque de certo modo ajuda na socialização. Então o Eric não tinha esse tempo de criar um forte laço com as pessoas, e isso facilitou bastante para que ele não nutrisse sentimento de empatia por ninguém. Obviamente que ele possuía várias outras características bem mais fortes que moldavam a sua personalidade sombria, mas certamente essa de ficar se mudando constantemente com a sua família facilitou bastante para que ele não criasse, essa certa empatia pelas pessoas, e de certo modo esse foi um dos gatilhos que o fizeram chegar ao massacre. Já o Dylan tinha uma vida menos agitada. Seus pais eram bastante religiosos e super passivos, mas, semelhante à letra de Pump Up Kicks, também havia uma certa desatenção familiar. O garoto tinha depressão e muita vontade de morrer, vontade essa que ele não transparecia para os pais, possivelmente porque ele não tinha uma liberdade para desabafar e pedir ajuda. Logo então ele conheceu o Eric, que o mostrou outro ponto de vista sobre o mundo, um ponto de vista mais sádico. E então, a tristeza profunda que ele sentia se potencializou em uma revolta contra tudo e contra todos. Tanto que existe uma frase sobre o relacionamento dos dois que se popularizou que diz: Dylan queria muito morrer, mas não se importava em matar. Já Eric queria muito matar, mas não se importava em morrer. Então, se o Dylan tivesse tido uma atenção maior da família, possivelmente essa tristeza profunda que ele sentia poderia ter sido tratada e talvez até revertida, e então ele não teria se envolvido com o Eric, que claramente era uma pessoa que estava determinada a matar. Reforçando que eu não estou culpando os familiares ou minimizando a culpa do Dylan. Mas então, como podemos perceber, ambos viviam em âmbitos familiares, digamos que negligentes. Os dois passavam horas no porão da casa um do outro jogando e também arquitetando todo o plano que foi altamente planejado durante um ano. Eles construíram bombas caseiras, compraram armas de fogo, cometeram vandalismo pela cidade e nada foi feito, sequer notado pelos pais. E um dos motivos que desencadeavam a revolta que o Eric e o Dylan sentiam pelo mundo era a desigualdade social. Eles não gostavam daquelas pessoas super poderosas que tinham muito dinheiro, tanto que houve um tempo em que os dois cometeram vandalismo ao roubarem objetos de um carro. Nesse caso, eles foram descobertos, apreendidos e obrigados a fazerem trabalhos voluntários e até pedir desculpas para o dono. Porém, mais tarde, no diário do Eric, foi encontrado um relato que ele falava desse ocorrido, onde ele dizia nunca ter se arrependido desse roubo e deu a entender que o dono do carro era um riquinho mesquinho que não precisava daquelas coisas. E esse contexto dessa revolta por pessoas financeiramente superiores casa justamente com um trecho da canção que diz: todas as crianças com seus tênis caros, é melhor correrem mais rápido do que a minha bala. É como se a canção dissesse que o seu dinheiro não vai te salvar. E como eu disse antes, nesse tipo de crime há também um desinteresse da escola, e com Columbine não foi diferente. Antes do massacre, o Eric e o Dylan deixaram vários avisos nada sutis que foram totalmente ignorados pela direção. Durante um trabalho de escrita criativa, os dois entregaram redações que falavam sobre massacres escolares. Já em outros, eles escreveram sobre a Alemanha nazista, o assassino em série Charles Manson, entre outros temas violentos. Mas o auge aconteceu mesmo quando os dois avisaram basicamente o que estavam prestes a fazer. O Eric escreveu sobre o interesse de atirar no Dylan, enquanto que o Dylan escreveu sobre o interesse de explodir bombas na escola. Fato esse que aconteceria pouco tempo mais tarde, pois o ataque ele foi dominado por bombas essas que felizmente não explodiram, senão o massacre seria bem pior, e se finalizou ali com o Eric assassinando o Dylan e após se suicidando. E para não dizer que não houveram reações de estranheza na escola, houveram sim, mas nada que gerasse tanta polêmica ao ponto de ganhar uma atenção devida.
E todos os contextos que eu abordei no decorrer desse vídeo casam justamente com a mensagem de Pump Up Kicks. Perguntados sobre o sentido da canção, os autores disseram que ela tem sim uma relação com massacres, afinal ela fala sobre isso, mas não especificamente com Columbine, e sim com todos no geral. Pode ser que sim, durante a composição, o Mark Foster tenha pensado no ocorrido de Columbine em especial, principalmente porque a prima do baixista da banda, Kobe Fike, tenha sido uma das sobreviventes. Então, de certo modo, pode-se dizer que eles, o Foster the People, foram diretamente afetados, afinal eles tiveram parentes envolvidos no crime, então temos sim aí uma certa relação com a música e o caso. Só que a relação que as pessoas costumam associar não tem nada a ver com isso, e sim como uma forma de reverenciar. Só que a intenção da canção jamais foi reverenciar, mas sim conscientizar. A ideia é mostrar todo o contexto por trás de um massacre. Quem é a pessoa, o que a levou a fazer isso, quantos avisos ela deixou. A mensagem também fala sobre a importância dos pais conversarem com seus filhos, enquanto que a escola com seus alunos. A importância de entender e saber como agir quando se nota comportamentos estranhos. Então, para pessoas que idolatram esse tipo de crime, acreditem, existem muitas. A canção se tornou basicamente um hino, e um acontecimento de 2012 só serviu para piorar essa má fama. No dia 14 de dezembro daquele ano, Adam Lanza, de 20 anos, invadiu a escola primária de Suffolk, nos Estados Unidos, e matou 27 pessoas, sendo 20 crianças com menos de 7 anos. E durante as investigações foi descoberto que o Lanza consumia vários produtos que reverenciavam a massacres. Em decorrência disso, a canção precisou ser retirada das grades das rádios americanas para não influenciar massacres futuros, mas não era nada pessoal com a canção, afinal os Estados Unidos resolveu tirar todo tipo de música que falava sobre violência, tiroteios. Então, qualquer tipo de música que remetesse a esses temas foram retiradas das rádios. E hoje em dia, a canção pode ser escutada em qualquer plataforma digital, não existe nenhuma restrição. E de lá pra cá, desde o seu lançamento, já aconteceram diversos massacres que não tem nenhuma relação com ela. E hoje em dia já se entende que esse tipo de caso acontece não por influência de músicas, mas sim por vários outros fatores. Fatores esses que eu citei no decorrer desse vídeo, entre vários outros que não foram mencionados. Então são várias camadas que precisam ser estudadas com urgência para evitar que esse tipo de caso aconteça. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram mesmo, se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. É isso, beijão e até o próximo vídeo.